Câmeras de segurança foram criadas para nos fazer sentir mais seguros, para nos dar paz de espírito quando estamos fora de casa, para nos mostrar quem tocou a campainha, quem passou pelo portão, quem deixou um pacote na varanda. Mas às vezes, elas capturam algo que não deveriam. Algo que faz você questionar se realmente quer saber o que acontece quando você não está olhando. As 4 histórias que você vai ouvir hoje são reais. Foram capturadas por câmeras Ring, câmeras de segurança residencial e sistemas de vigilância doméstica. E todas elas têm uma coisa em comum: as pessoas que as gravaram nunca mais se sentiram seguras em suas próprias casas. Esta é a história número 1. Marina tinha 28 anos e morava sozinha em um apartamento térreo em Curitiba. Depois de uma série de arrombamentos no bairro, ela decidiu instalar uma câmera Ring na porta de entrada e 2 câmeras Wi-Fi dentro do apartamento, uma na sala e a outra no corredor. A instalação foi feita em uma terça-feira de tarde. Naquela noite, Marina testou o sistema pelo celular antes de dormir, tudo funcionando perfeitamente. Ela se sentiu segura pela primeira vez em meses. Na quarta-feira de manhã, Marina acordou com 47 notificações no celular, todas da câmera da porta. Todas registradas entre as 3h47 e as 4h12 da madrugada. Com as mãos tremendo, ela abriu o aplicativo e começou a revisar as gravações. A primeira notificação mostrava um homem parado na frente da porta dela, completamente imóvel, apenas parado ali. Olhando diretamente para a câmera, ele não tocou a campainha, não bateu na porta, não fez nada, apenas ficou ali, parado, por 7 minutos completos. Marina avançou para a próxima gravação. O homem tinha se movido. Agora estava com o rosto a centímetros da câmera, tão perto que ela conseguia ver os poros da pele dele. Ele não estava olhando para a lente, estava olhando ligeiramente para o lado, como se estivesse tentando escutar algo do outro lado da porta. Terceira gravação. Ele tinha voltado para a posição inicial, mas agora estava diferente. Sua cabeça estava inclinada em um ângulo estranho, antinatural, e ele estava sorrindo. Um sorriso largo, forçado, que não chegava aos olhos. Marina sentiu o estômago revirar. Ela sabia que tinha dormido a noite inteira. Não tinha ouvido nada, nenhum barulho, nada que a acordasse. Esse homem tinha ficado ali fora por quase meia hora e ela não fazia ideia. Mas foi a última gravação que a fez ligar para a polícia imediatamente. Às 4h12 da manhã, a câmera capturou o homem se afastando da porta. Mas antes de sair completamente do campo de visão, ele parou. Virou-se lentamente de volta para a câmera e acenou. Um aceno lento, deliberado, como se soubesse que ela ia assistir, como se estivesse se despedindo. Por enquanto, a polícia chegou 15 minutos depois. Revisaram as imagens, fizeram o boletim de ocorrência, disseram que iam patrulhar a área. Mas foi o que um dos policiais disse quando estava saindo, que Marina nunca esqueceu. A senhora tem sorte que a porta estava trancada. Marina franziu a testa. Como assim? O policial apontou para uma das gravações. Olha aqui, aos 8 minutos e 34 segundos. Ele não estava só olhando para a porta, ele estava tentando a maçaneta. Devagar, para não fazer barulho. Marina não tinha notado, mas estava lá, claríssimo na gravação. A mão dele descendo lentamente, testando se estava destravada, girando milímetro por milímetro. Ela tinha esquecido de trancar a porta umas 3 vezes naquele mês. Por pura sorte, aquela noite não foi uma delas. Marina se mudou 2 semanas depois. Levou as câmeras com ela. Mas nunca mais conseguiu dormir sem verificar as gravações da madrugada. Porque agora ela sabe. Só porque você não ouviu nada, não significa que nada aconteceu. Vamos para a segunda história.
Rodrigo e Juliana moravam em uma casa com um quintal grande em Porto Alegre. Tinham um cachorro, um Golden Retriever chamado Thor, que passava as noites dormindo na área de serviço com acesso ao quintal. Em março de 2024, instalaram câmeras de segurança depois que alguns vizinhos relataram tentativas de arrombamento. 2 câmeras externas, uma na frente e a outra cobrindo o quintal dos fundos. Thor sempre foi um cachorro tranquilo, nunca latia à noite. Dormia pesado e só acordava de manhã quando Rodrigo ia dar comida. Mas na quinta-feira, por volta das 2 da manhã, Thor começou a latir. Não era um latido normal de alerta, era um latido de pânico, desesperado, agudo. Rodrigo acordou sobressaltado. Pegou o celular para checar as câmeras. A câmera do quintal mostrava Thor na área de serviço, latindo furiosamente em direção ao fundo do quintal. O pelo do cachorro estava totalmente arrepiado. Ele estava recuando como se tivesse medo de algo. Mas o quintal parecia vazio. Rodrigo pegou uma lanterna e foi checar pessoalmente. Abriu a porta da área de serviço. Thor veio correndo para dentro de casa, ainda tremendo. Rodrigo iluminou o quintal inteiro. Nada. Nenhum sinal de invasão. Deve ter sido um gato, ele disse para Juliana e voltou para a cama. De manhã, por curiosidade, Rodrigo decidiu revisar a gravação completa da câmera. E foi aí que ele viu. Às 2h03, uma mulher entrou no campo de visão da câmera. Ela veio do canto mais escuro do quintal, onde a luz do poste da rua não alcançava. Ela estava descalça, vestindo o que parecia ser uma camisola branca suja. Cabelos longos, desgrenhados, cobrindo parcialmente o rosto. E ela estava se movendo de um jeito errado. Não estava andando, estava se arrastando de 4, como um animal, mas mantendo a cabeça erguida em um ângulo rígido. Thor havia começado a latir imediatamente, mas a mulher não reagiu ao cachorro. Ela se arrastou lentamente até o meio do quintal e parou. Ficou ali, imóvel, de 4, com a cabeça virada em direção à casa. A câmera estava em modo noturno, aquela visão verde-cinza de infravermelho. Mas mesmo assim, Rodrigo conseguia ver que ela estava olhando diretamente para a câmera. Não piscava, não se movia, apenas olhava. Rodrigo sentiu um calafrio percorrer a espinha. Ele estava assistindo isso de manhã, com sol entrando pela janela, e ainda assim sentia o coração acelerado. A mulher ficou naquela posição por 11 minutos. 11 minutos completos. Rodrigo avançou a gravação, mas ela simplesmente não se movia, como uma estátua viva no meio do quintal. Então, às 2h14, ela começou a se mover novamente, mas não em direção à saída. Ela começou a se arrastar em direção à porta da área de serviço, onde Thor estava. O cachorro entrou em desespero total, latindo, rosnando, jogando o corpo contra a porta. A mulher continuou se aproximando, devagar, deliberadamente. Ela parou a menos de 2 metros da porta e, pela primeira vez, sua cabeça se moveu. Ela a inclinou para o lado, lentamente, como se estivesse tentando entender por que Thor estava tão agitado. Foi nesse momento que Rodrigo tinha acordado e aberto o app da câmera no celular. E a gravação mostra exatamente o momento em que a mulher percebeu que alguém estava assistindo. Sua cabeça girou subitamente em direção à câmera, tão rápido que parecia antinatural. E por uma fração de segundo, um único frame na gravação, seu rosto ficou completamente iluminado pelo LED infravermelho da câmera. Rodrigo pausou a gravação naquele frame. Ampliou a imagem. Não era uma expressão humana normal. A boca estava aberta demais, os olhos arregalados demais, como se fosse uma máscara distorcida de um rosto humano. Na gravação, assim que Rodrigo ligou a lanterna da área de serviço, a mulher se virou e desapareceu no canto escuro do quintal em uma velocidade impossível. Em menos de 3 segundos, ela tinha sumido
completamente. Rodrigo e Juliana revisaram a gravação umas 20 vezes. Mostraram para a polícia, mostraram para os vizinhos. Ninguém nunca tinha visto aquela mulher antes. Ninguém sabia como ela entrou. O muro tinha 2,5 metros de altura e portão com tranca. 3 dias depois, um vizinho de 2 casas adiante relatou que a câmera dele tinha capturado algo semelhante. Uma mulher se arrastando pelo quintal, no mesmo horário, 2h03 da manhã. Rodrigo instalou mais 4 câmeras, reforçou todas as fechaduras. Thor nunca mais quis dormir na área de serviço. E até hoje, sempre que chove à noite, Rodrigo se pega verificando as câmeras obsessivamente. Porque agora ele sabe, às vezes, o que está no seu quintal não tem intenção de sair. A terceira história também é bem chocante. Beatriz morava com a mãe idosa em Belo Horizonte. Instalou uma câmera Wi-Fi no quarto da mãe para poder monitorá-la durante a noite. A senhora tinha 78 anos e às vezes se levantava confusa durante a madrugada. A câmera enviava notificação toda vez que detectava movimento. Normal, útil, tranquilizador. Até a noite em que a câmera começou a enviar notificações. Mas a mãe de Beatriz não estava se movendo. Foi em uma terça-feira, por volta das 13h30. Beatriz estava dormindo quando o celular vibrou. Notificação da câmera. Movimento detectado no quarto da mãe. Meio dormindo, ela abriu o EP. A transmissão ao vivo mostrava a mãe dormindo profundamente na cama, sem se mexer. Deve ter sido o erro do sensor, Beatriz pensou e voltou a dormir. 2 minutos depois, outra notificação. Movimento detectado. Beatriz abriu de novo. A mãe ainda dormindo, sem movimento. Ela franziu a testa, checou as configurações da câmera. Tudo normal. Sensibilidade no nível médio. Não deveria dar alarmes falsos assim. Mais 3 minutos. Notificação. Depois, mais uma e mais outra. A cada 2, 3 minutos, uma nova notificação de movimento. Mas a mãe não se mexia, nem um pouco. Beatriz estava completamente acordada agora, com o coração acelerado. Algo estava errado. Ela foi até o quarto da mãe pessoalmente. Abriu a porta com cuidado. A senhora dormia tranquilamente. A câmera estava no canto superior do quarto, com o LED verde piscando normalmente. Beatriz voltou para o quarto, mas deixou a porta entreaberta. Ficou observando a transmissão ao vivo no celular. E foi então que ela percebeu. O movimento não estava na cama. Estava no canto do quarto. Ela ampliou a imagem. No canto esquerdo da tela, perto do guarda-roupa, havia uma sombra. Uma sombra que não deveria estar ali. E ela estava se mexendo, sutilmente, como se estivesse balançando levemente. Beatriz sentiu o sangue gelar. Ela estava olhando para a transmissão ao vivo, sua mãe dormindo, e aquela sombra no canto. Ela se levantou devagar, com as pernas tremendo. Andou pelo corredor até a porta entreaberta do quarto da mãe. Espiou pela fresta. Daquela posição, ela conseguia ver a cama, a mãe dormindo. E o canto onde a sombra aparecia na câmera. Não havia nada lá. O canto estava vazio, mas quando ela olhou de volta para o celular, a sombra ainda estava lá, balançando, na transmissão ao vivo. Beatriz sentiu o estômago revirar. Ela estava olhando para o quarto real e para a câmera ao mesmo tempo. No quarto real, canto vazio. Na câmera, a sombra se movendo. Ela fez um teste. Acenou a mão na frente da câmera. Na transmissão do celular, ela viu sua mão acenando. Tudo normal, sem atraso, ao vivo. Mas a sombra continuava lá. Não era reflexo, não era erro de imagem, estava lá, na câmera, mas não no quarto real. As notificações pararam às 4h47. Beatriz ficou acordada até o amanhecer, observando a câmera. A sombra foi desaparecendo gradualmente conforme o sol nascia. Às 6h da manhã, tinha sumido completamente. Beatriz não contou nada para a mãe, mas revisou as gravações daquela noite.
frame por frame, e encontrou algo que a fez arrancar a câmera da parede imediatamente. Em um dos frames, quando ampliado ao máximo, dava para ver que a sombra não era só uma mancha escura, tinha formato de uma pessoa alta, magra, parada no canto do quarto. E nos últimos frames, antes de desaparecer, a sombra tinha virado a cabeça. Estava olhando diretamente para a cama, para a mãe de Beatriz. Beatriz comprou uma câmera nova no dia seguinte, de uma marca diferente, instalou em outra posição, mas nunca mais ficou realmente tranquila. Porque agora ela tem uma pergunta que não consegue responder: se a câmera estava capturando algo que não estava realmente lá, ou se estava capturando algo que sempre esteve lá, mas que nossos olhos não conseguem ver. A quarta e última história é perturbadora. Lucas morava em uma casa em um bairro tranquilo de Florianópolis. Rua residencial, casas próximas umas das outras, vizinhança que se conhecia há anos. Em julho de 2024, ele instalou uma câmera Ring na porta de entrada depois que roubaram a bicicleta do filho. A câmera tinha visão ampla, capturava não só a porta dele, mas também parte da calçada e a casa da frente, onde morava o senhor Antônio, um aposentado de uns 65 anos. Lucas conhecia o senhor Antônio há quase 10 anos. Homem educado, solitário desde que a esposa morreu. Sempre cumprimentava com um aceno de mão. Passava os dias cuidando do jardim. Tudo normal. Até que Lucas decidiu revisar as gravações da câmera pela primeira vez. Foi em uma manhã de domingo. Ele estava entediado, resolveu ver se a câmera estava captando direito. Começou a revisar as gravações noturnas dos últimos dias e notou um padrão estranho. Toda madrugada, entre 2h30 e 3h, o senhor Antônio saía de casa, sempre no mesmo horário, sempre vestindo a mesma roupa escura, sempre carregando algo. Na segunda-feira de madrugada, ele saiu carregando o que parecia ser uma mala pequena. Colocou no porta-malas do carro. Dirigiu para algum lugar. Voltou 2 horas depois, sem a mala. Na terça, saiu com 2 sacolas grandes. Mesma coisa. Colocou no carro, saiu, voltou sem nada. Na quarta, carregou o que parecia ser uma caixa retangular, comprida, como aquelas caixas onde vem tapetes enrolados, ou outras coisas compridas. Lucas franziu a testa. Por que o senhor Antônio estava saindo toda a madrugada carregando coisas? Ele voltou mais nas gravações, uma semana inteira, todas as noites, sempre entre as 2h30 e 3h, sempre carregando algo diferente. E teve uma noite onde o Lucas percebeu algo perturbador. Na quinta-feira de madrugada, o senhor Antônio saiu carregando o que claramente era um tapete enrolado. Um tapete grande, pesado. Ele estava com dificuldade de carregar. Precisou fazer 2 tentativas para colocar no porta-malas. Mas não foi isso que chamou a atenção de Lucas. Foi o que aconteceu quando o senhor Antônio estava fechando o porta-malas. Ele parou. Ficou completamente imóvel por uns 5 segundos. Então, muito lentamente, virou a cabeça em direção à casa de Lucas, em direção à câmera Ring. A gravação estava em modo noturno, então o rosto do senhor Antônio aparecia em tons de verde e branco. Mas mesmo assim, Lucas conseguia ver a expressão. Não era a expressão amigável do senhor Antônio que ele conhecia. Era fria, calculista, como se estivesse avaliando algo. Ele ficou olhando diretamente para a câmera por quase 1 minuto inteiro, sem piscar, sem se mover, apenas observando. Depois virou-se, entrou no carro e saiu. Lucas sentiu um nó no estômago. Será que o senhor Antônio sabia que estava sendo filmado? Será que ele sempre soube? Mas pior, o que exatamente ele estava levando toda a madrugada? Lucas ficou obcecado. Começou a revisar todas as gravações desde que instalou a câmera. 3 semanas de gravações. E o senhor Antônio tinha saído todas as madrugadas. Todas, sem exceção. Na terceira semana, Lucas encontrou algo que fez seu sangue congelar.
Foi na noite de uma segunda-feira. O Sr. Antônio saiu carregando uma mala média. Mas quando ele abriu o porta-malas para colocar a mala dentro, a câmera captou o que já estava lá. Eram ferramentas, pá, picareta e o que parecia ser lona plástica. Lucas ampliou a imagem o máximo que conseguiu. Não tinha certeza, mas parecia haver manchas escuras na lona. Manchas que lembravam... Ele desligou o celular. Sentiu a boca seca. Tinha que estar imaginando coisas. Tinha que estar vendo coisas que não existiam. O Sr. Antônio era um vizinho normal, tranquilo, educado. Mas Lucas não conseguiu se segurar. Na manhã seguinte, quando viu o Sr. Antônio no jardim, foi até a cerca que dividia os terrenos. Bom dia, Sr. Antônio. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Tudo sim. Tenho uma curiosidade. O senhor costuma sair bastante à noite, né? Percebi pelo movimento na rua. Houve uma pausa. O Sr. Antônio parou de regar as plantas, virou-se lentamente para Lucas e sorriu. Mas o sorriso não chegou aos olhos. Ah, percebeu? Tenho uns compromissos, coisas para resolver. Deve ser cansativo sair toda madrugada assim. Mas são coisas necessárias, sabe? Coisas que precisam ser feitas quando não tem ninguém por perto. Menos gente para fazer perguntas. Lucas sentiu um arrepio. Havia algo no tom de voz do Sr. Antônio, algo errado. E aquela câmera na sua porta, o Sr. Antônio continuou, ainda sorrindo. Nova, né? Pega bastante coisa? Pega sim. Segurança, né? Claro, segurança é importante. A gente nunca sabe o que pode estar acontecendo, bem debaixo do nosso nariz. Outra pausa, os dois se encarando por cima da cerca. Eu fico imaginando, o Sr. Antônio disse, inclinando levemente a cabeça. O que essas câmeras devem capturar de noite? Deve ter cada coisa interessante, né? Sorte que a maioria das pessoas nunca revisa essas gravações. Só checam quando acontece algo de errado. Lucas sentiu o coração acelerar. É verdade. Você costuma revisar as suas? A pergunta ficou pendurada no ar. Lucas não sabia se mentia ou se falava a verdade. Antes que pudesse responder, o Sr. Antônio sorriu mais abertamente. De qualquer forma, bom saber que tem alguém prestando atenção na vizinhança. Faz a gente se sentir observado, no bom sentido, claro. Ele voltou a regar as plantas. Conversa encerrada. Lucas voltou para dentro de casa com as pernas tremendo. Checou a câmera. Ela tinha gravado a conversa toda. E quando Lucas revisou a gravação, viu algo que não tinha percebido durante a conversa. Durante todo o tempo em que eles conversaram, o Sr. Antônio não olhou uma única vez para Lucas. Ele estava olhando diretamente para cima, para a câmera Ring acima da porta, como se estivesse falando com ela, não com o Lucas. Naquela noite, às 2h47 da manhã, Lucas recebeu uma notificação da câmera. Movimento detectado. Com as mãos tremendo, ele abriu o app. O Sr. Antônio estava na frente da casa de Lucas, parado na calçada, olhando diretamente para a câmera. Não estava carregando nada, apenas parado ali. Ele ficou por 7 minutos, sem se mover, sem piscar. Então, muito devagar, ele levantou a mão e acenou. Um aceno lento. Como se dissesse, eu sei que você está assistindo. Depois virou-se e foi embora. Lucas ligou para a polícia na manhã seguinte. Relatou tudo. Mostrou as gravações. A polícia foi investigar. O Sr. Antônio tinha se mudado na noite anterior. A casa estava vazia, sem móveis, sem nada, como se ele nunca tivesse morado ali. A polícia verificou o histórico. O Sr. Antônio não existia. Não havia registros de um aposentado com esse nome morando naquele endereço. A casa estava alugada, mas o contrato era falso. E a esposa que supostamente tinha morrido nunca existiu. Quem quer que fosse aquele homem,
Ele tinha vivido uma vida inteira falsa na frente de Lucas e de toda a vizinhança. Por 10 anos. E ninguém nunca desconfiou de nada, até que uma câmera capturou o que ele fazia quando achava que ninguém estava olhando. Lucas ainda mora na mesma casa, ainda tem a câmera Ring, mas agora ele revisa as gravações religiosamente, toda manhã, sem exceção, porque ele aprendeu uma coisa. Às vezes, o maior perigo não é o desconhecido que tenta invadir sua casa, é aquele que você conhece há anos e nunca realmente conheceu. Essas foram as 4 histórias capturadas por câmeras de segurança. Marina nunca descobriu quem era o homem na porta. As câmeras não capturaram o rosto dele com clareza suficiente. Ele nunca voltou, que ela saiba. Rodrigo e Juliana ainda moram na mesma casa, mas a câmera do quintal capturou a mulher se arrastando mais 2 vezes, sempre no mesmo horário. Sempre desaparecendo quando percebe que está sendo observada. Eles pararam de revisar as gravações. É mais fácil não saber. Beatriz trocou de câmera 3 vezes. Em todas elas, eventualmente, a sombra voltou. Ela desistiu de usar câmeras no quarto da mãe. Agora só usa babá eletrônica com áudio. Algumas coisas é melhor não ver. E Lucas? Ele descobriu que mais 3 vizinhos da rua tinham câmeras. Quando ele pediu para revisar as gravações antigas, todos encontraram o mesmo padrão. O senhor Antônio saindo toda madrugada. Por anos, carregando coisas. A polícia ainda está investigando. Câmeras de segurança foram feitas para nos proteger, para nos dar paz de espírito, para registrar a verdade. Mas às vezes, a verdade é mais assustadora do que não saber. E às vezes, você percebe que estar sendo observado não é o problema. O problema é descobrir quem está observando você de volta. Se você tem câmeras de segurança na sua casa, talvez seja a hora de revisar as gravações da última semana. Preste atenção especial nas madrugadas. Porque se tem uma coisa que essas histórias nos ensinam, é que nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. E essa foi a última história de hoje. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você tem uma história real de terror para compartilhar, deixe nos comentários. Eu leio todos. Até a próxima. E boa sorte para dormir hoje.